Boa noite, queridos companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. É com muito prazer que a gente se reúne aqui novamente nessa segunda-feira calorosa, né? Calorosa no sentido de calor mesmo, né? Porque o calor humano também, mas à distância, né? E esse sol aí que foi um para cada um hoje, que ele amenize um pouquinho, né, de noite, para dar uma refrescada aqui no nosso encontro. E nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da segunda-feira passada. O que devemos entender por pobres de espírito? Você é uma receita de bolo pronta? Né? Esse assunto foi trazido pelo companheiro Júlio Filho, mas nós falamos, né, bastante, contribuímos bastante com o estudo e acabamos fazendo aí que continuássemos hoje, né? Resolvemos dar continuidade ao assunto hoje para que a gente ficasse bem à vontade, sem pressa, sem correria, porque a gente está aqui para estudar, né? A gente não está aqui para dar conta de tempo e tem que ser hoje, não. A gente vai fazer no nosso tempo, esmiuçando bastante as nossas ideias, né? Enriquecendo bastante o nosso conhecimento. Então, hoje vai ser uma roda de conversa entre nós, né? Entre nós amigos. Eu coloquei roda de conversa entre amigos, porque é isso que nós somos, né? Graças a Deus a gente cada vez mais se entrelaça, une os nossos corações e a gente está aqui hoje para dar continuidade a esse tema, tá? Então, o Júlio vai iniciar, porque ele vai fazer a conclusão do estudo dele, né, dessa reflexão que ele trouxe para a gente, e depois a gente continua num bate-papo. Vamos lá, Júlio Filho? A gente vai fazer a... Esqueci, desculpa, já estou até apresentando, mas nós vamos primeiro ouvir a canção, né, na Porta de Damasco, e depois vamos fazer a prece, e ele então vai dar continuidade ao estudo. Vamos lá que eu vou tentar compartilhar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos
só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor, Jesus, irmão e amigo de todas as horas, ao iniciar a nossa noite de estudos, neste dia maravilhoso, queremos agradecer essa bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ó bom e amado Mestre, que os Teus trabalhadores do bem e do amor possam nos assistir, para que esse nosso encontro possa ser o melhor possível, contando com a cooperação de todos esses irmãos encarnados e desencarnados, para que essa noite seja uma noite de alegria. Que Deus, esse Pai de infinito amor e de misericórdia, nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, irmão. Muito obrigada, Francisco. Agora sim, eu posso chamar o Júlio Filho, que vai dar continuidade, né, ao tema que ele desenvolveu, trouxe para a gente semana passada, para a gente poder, então, continuar no bate-papo. É com você, Júlio Filho. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva até nós chegarmos ao ponto que nós paramos na semana passada. Eu vou compartilhar aí, se já tiver permitido, compartilhar aqui a minha página, pode ser? Sim. Então, eu vou compartilhar aqui, peraí. Não posso esquecer de compartilhar o som também, né? Compartilhar. 3 pontinhos, compartilhar som do computador. Então, vamos lá. Como a tia Jaque já anunciou, deixa eu só fazer andar aqui, me ajeitar. Como a tia Jaque já anunciou, nós começamos na semana passada a falar do tema Bem-aventurados os pobres de espíritos, e na delimitação do tema, o que é preciso entender por pobres de espírito. Esse nosso tema está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. E aí, como a tia Jaque também falou, nós recebemos uma proposta, um subtema transversal para a gente dar conta dele. Você é uma receita de bolo pronta? E aí nós devolvemos esse questionamento para o público, para esse pessoal maravilhoso, irmãos queridos que nos prestigiam. E aí as colaborações foram inúmeras, muito boas, interessantes, por sinal. E eu fechei com a maioria quando eu disse que sim, que nós não somos uma receita de bolo pronta, porque nós somos parte da natureza e a natureza ela é dinâmica, a natureza evoluciona e nós, enquanto parte da natureza, nós acompanhamos essa evolução. Nós também evolucionamos. Então, por conta disso, eu sustentei que nós não podemos efetivamente ser uma receita de bolo pronto. E o fundamento nós trouxemos aí na questão 540, quando os benfeitores da humanidade, lá na parte 2ª do Livro dos Espíritos, falando para nós exatamente sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, eles falam para nós que nós
em dado momento, nós ensaiamos para a vida. Em dado momento, antes de ter plena consciência, gozo pleno do livre-arbítrio, atuamos em certos fenômenos inconscientes que nos tornamos seus agentes. Ora, fica muito claro aí que nós temos uma caminhada, um processo evolutivo. E eles vão falando mais e explicando. E eu fiz uma comparação com uma figura muito interessante, que eu acho interessantíssima, mas eu não trouxe naquela oportunidade a figura. Hoje eu trago a figura aí do self-made man, né? E aí eu acho essa figura sensacional para fundamentar ou para que nós possamos entender a nossa evolução, a construção de nós mesmos. Nós somos os construtores, os artífices de nós mesmos. E aí os espíritos fecham dizendo que é assim que tudo se encadeia, que tudo serve na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso mostra realmente que nós não somos a estátua pronta, nós não somos a estátua, né? A figura pronta, nós estamos em construção. E aí, continuando, nós trouxemos uma lição de Emmanuel, lá na questão 119 do Consolador, onde ele também fala para nós, alguém já tinha falado anteriormente aqui no nosso estudo, que nós somos sociáveis. Emmanuel, lá no livro O Consolador, ele diz que nós somos perfectíveis. E aí isso é maravilhoso. Ora, se nós somos perfectíveis, significa dizer que, efetivamente, nós não somos uma receita de bolo pronta. Nós estamos nos autoconstruindo, nos autolapidando. Nós estamos nessa caminhada, né? Aí nós trouxemos, nesse momento, um vídeo muito interessante, bolada com o bolo, e esse vídeo foi o pontapé inicial para que nós pudéssemos trazer aí um outro viés, uma outra visão dessa nossa sustentação, que eu achei até muito interessante. No final do vídeo, os espíritos que estão ali em torno da irmã, que está lá atrapalhada, preparando o bolo, eles trazem, inclusive, um deles desencarnou na semana passada, era um espírito muito simpático, todo mundo gostava muito dele, né? O Sidney Grilo, que fez a passagem na semana passada, ele faz parte desse vídeo, é muito interessante até a colocação deles, e eles fazem trazem a lume um pensamento de Albert Einstein, quando Einstein diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Mas, trazendo esse outro viés que nós queremos trazer, partindo daquela receita de bolo, desse pensamento de Einstein, nós afirmamos naquela ocasião que há espíritos que se comportam como se receita de bolo fosse, né? Eles passam inúmeras encarnações fazendo as coisas da mesma maneira. Eles têm uma postura psicológica que os levam a ter o mesmo comportamento, que os faz continuar errando sempre nos mesmos pontos. E, com isso, eles atrasam a sua caminhada, ficam marcando passo. E aí eu fiz uma observação interessante quando eu disse: quem de nós pode garantir que nós não tenhamos sido ou que não sejamos um desses espíritos? Eu, pelo menos, tenho consciência de um determinado ângulo da minha vida em que eu tenho certeza que eu marquei passo, né? Então, quem de nós pode garantir que nós não viemos para a doutrina espírita por acréscimo de misericórdia do Altíssimo para sairmos da estagnação? Aí nós trouxemos o pensamento, deixa eu ver se esse mesmo, do Dr. Bezerra de Menezes, o ensinamento, né, da espiritualidade superior. Dr. Bezerra de Menezes, ele nos ensina que o estudo, mas não um estudozinho comum, um estudo aprofundado, né, ele vai nos dotar de instrumentos que vão nos libertar realmente dessa mesmice, desse círculo vicioso. Dr. Bezerra de Menezes fala assim, dotando-os
Dr. Bezerra de Menezes ele fala: com a libertação real de suas faculdades, por muito tempo atadas à ignorância e aos vícios atávicos dos homens pretensiosos. Observem só, né? Os vícios atávicos dos homens pretensiosos. E nem sempre a gente sabe, nem sempre tanto por pretensão, né? Às vezes por outras circunstâncias, que nós vamos falar daqui a pouco, porque eu quero passar rápido daqui, e trazer também a lição de Sérgio Lopes, no livro O Código do Monte, que serviu de base para preparar esse nosso trabalho dessa noite, da noite passada e dessa noite, e o Sérgio Monte, o doutor Bezerra, nos fala do estudo, o Sérgio Lopes nos fala da humildade, a humildade como a virtude que vai nos levar a nos desvencilhar, né, desse círculo vicioso. E Sérgio Lopes ele faz uma colocação bastante interessante, porque ele coloca a humildade como a virtude principal, né? A virtude que abre a porta para outras virtudes. Então, vejam, o espírito imortal não é uma receita de bolo pronta, mas por conta de alguns vícios atávicos, oriundos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo e outras derivações desses vícios, às vezes ele se comporta como uma receita de bolo pronto, e nem sempre por maldade ou por, vamos dizer assim, vamos chamar, por má fé, não. É porque a gente observa, nós aprendemos muito observando. E aí a gente observando o comportamento social, os exemplos que nós temos, né? Ensinamentos equivocados que nos são passados, às vezes, desde menino, desde que nós nascemos, a gente vai repetindo os erros dos outros até que nós, através do estudo, como nos diz Bezerra, através da aquisição dessa virtude principal, que é a humildade, nós conseguimos nos livrar, né, desses vícios e aí começar a nossa caminhada. A primeira virtude, como se diz, a primeira virtude, ela é mesmo a humildade. Foi por isso que Jesus começou o Sermão do Monte, quando Jesus começou as bem-aventuranças, falando da humildade. Então, aqui a gente fala da libertação, da aquisição de virtudes, e a primeira virtude, como nós dissemos, a humildade. Indo em frente, para não perder tempo, nós vamos ver, Jesus começa o sermão falando da humildade, e aí Jesus começa falando dos pobres de espíritos. E vem, então, não é bem um questionamento, mas a colocação, a reflexão que Kardec traz para nós. O que é preciso entender por pobre de espírito? E aí nós continuamos aí o nosso trabalho, foi a proposta de trabalho nossa, e vamos ver aqui. E aí nós fomos lá em Kardec, né? Logo na parte final do primeiro parágrafo do capítulo 7, Kardec diz para nós que pobres de espírito, Jesus quis dizer para nós que são os humildes. Não é? E nós acabamos de aprender, que a humildade é a primeira das virtudes, é a virtude que abre o caminho para a aquisição de outras virtudes. Mas Kardec fala, é interessante, nós chamamos a atenção naquela ocasião, que ele não fala que pobre de espírito, ele fala que pobre de espíritos, homens desprovidos de inteligência, não entende como pobre de espírito os homens desprovidos de inteligência. Ele nem cogita das pessoas carentes de recursos materiais. Não é isso, não se trata disso. Interessante. Ele fala assim, os humildes, né? Tanto que ele diz que para esses são os reinos do céu. E não, e eu quero que vocês gravem essa parte, está lá no finalzinho do primeiro parágrafo, e não para os orgulhosos. Olha que interessante. E aí Kardec continua mais adiante, ele fala também que pobres de espírito são aqueles que têm simplicidade de coração e humildade de espíritos. E aí nós ousamos dizer naquela ocasião, sem medo de errar, que simplicidade de coração e humildade de espírito são espécies do gênero virtude. Nós colocamos isso. E aí tem também uma outra visão interessante, né, acerca... Espera aí, não vai embora. Uma outra visão bastante interessante acerca dessa questão, que nós trouxemos um vídeo
da professora Carla Damasceno, onde ela traz um outro viés bastante interessante. Ela diz para nós, dentre outras coisas, que pobre de espírito são aquelas pessoas ensináveis, são aquelas pessoas flexíveis. E aí ela faz até uma figura que eu achei espetacular, quando ela cita o efeito do vento na relva, que faz com que a relva se incline na direção do vento. E ela faz essa comparação com os pobres de espírito, aqueles que são inclináveis aos ensinamentos, aqueles que são inclináveis às coisas de Deus, aqueles que são inclináveis, e aí nós estamos acrescentando as questões do espírito. Isso foi uma passagem bastante interessante, até que nós chegamos aí no slide onde nós paramos, quando nós trouxemos aí o pensamento do espírito Hamed. Hamed, ele diz para nós vamos ler aqui porque é muito importante, a gente vai dar continuidade daí, ele diz assim, os pequenos e simples aos quais se reportava o mestre são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, olha aí a flexibilidade aparecendo novamente, né? Descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisa de todo o teor, selecionando as mais produtivas para o seu próprio mundo mental. E aí nós lembramos até de Paulo, que Paulo fala que nós devemos saber de tudo, nós devemos conhecer tudo, mas reter só o que for bom, né? E aí ele continua aqui, Hamed continua dizendo o seguinte, por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores intransigentes, e nós sabemos que no nosso meio nós temos algumas pessoas conservadoras intransigentes, né? que não se inclinam, que ficam ali presas em determinados raciocínios, determinados pensamentos que acham que é o mais correto. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus ensina que nós precisamos de flexibilidade. Olha como ele conclui. Né? E sim, afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com olhos de ver. Olha que coisa maravilhosa que Hamed nos traz. Então, nós temos aí, né, no contexto de pobre de espíritos, as pessoas conscientes do processo evolutivo que movimenta a vida, e essas pessoas têm exatamente noção do degrau em que elas se encontram. Né? Mesmo assim, nós não podemos esquecer, nós trouxemos lá na introdução, que nós não falamos agora porque era desnecessário, daquelas pessoas que efetivamente são pobres na acepção comum que se dá a esse termo, quer seja pela sua condição ou quer seja pela bagagem que eles já trazem como espíritos imortais, eles se tornam acessíveis à aquisição de valores espirituais. E aí, na continuidade, como contraponto de tudo que nós falamos até agora, só para lembrar aquela parte em que Kardec fala para nós dos orgulhosos, nós trouxemos aí um vídeo que vai nos economizar 1000 palavras, né? Só para a gente dar continuidade, só para tratar do viés oposto, para a gente não deixar de falar dele. Vamos ao vídeo, vamos ver. Estou tocando a manivela aqui, gente, para ele chegar. Ô, amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Ah, mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão.
tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão, já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão, valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Então, meus amigos, nós percebemos, o vídeo mostra para nós uma pessoa extremamente orgulhosa, prepotente, vaidosa, arrogante, cujo comportamento vai exatamente na contramão dos requisitos necessários para a conquista do Reino dos Céus. Por isso, Kardec colocou para nós, frisou para nós lá no final do primeiro parágrafo, né? O Reino dos Céus não é para os orgulhosos. Como o vídeo deixa essa questão dos nossos vícios bastante clara, a gente aí, como nós dissemos, economizamos umas 1000 palavras, né? E como afirmam todos os autores que nós pesquisamos, como afirma a espiritualidade superior, os nossos vícios nos afastam de Deus. Não é isso? Eles nos afastam de Deus. Então, vamos para as nossas considerações finais. Para nós fecharmos essa nossa conversa, podemos afirmar que pobres de espíritos, na acepção que Jesus empresta a essa expressão, não guarda necessariamente relação com a condição social do espírito. Quantas pessoas desprovidas até do necessário são orgulhosas, são vaidosas, prepotentes, arrogantes? Quem é que não conhece uma pessoa assim? Quem é que já não se viu numa situação dessa, agindo como tal? É porque nós estamos na caminhada, nós estamos no processo, né? Mas quantos pobres aí, pobre que a gente quer dizer, pessoas sem condição que têm essa postura. Mas Jesus falou, olha, aqueles que não têm essa postura, ou as pessoas nessas condições, se elas forem flexíveis, elas têm muito mais possibilidade de chegar. Jesus também nos ensinou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No entanto, nós sabemos que há pessoas ricas que são virtuosas. O próprio Evangelho nos dá exemplos, né, de 2 espíritos, pelo menos, que eram pessoas abastadas e que reuniam, preenchiam os requisitos para entrar nessa condição, nesse estado de espírito que é o reino dos céus. Nós sabemos que de Levi, que nós conhecemos como Mateus, e Zaqueu, que eram cobradores de impostos, que eram pessoas que viviam nababescamente. Mas Jesus disse para eles, tanto para um quanto para outro, que eles também eram bem-aventurados, porque ouviam e faziam a vontade de Deus. Então, pobre de espírito, a que se referia Jesus, não exclui necessariamente aqueles que vivem nababescamente. Como também não vai excluir, necessariamente, não vai excluir as pessoas com um grau de intelectualidade mais elevado, desde que preencham os requisitos dos quais nos fala o tempo todo. Então, só para a gente
só para a gente gravar bem, nós vamos repetir para ficar bem marcado. Pobre de espírito, então, é sinônimo de virtudes. Não é? E a principal das virtudes, a primeira das virtudes é a humildade. Né? A primeira das virtudes, a humildade. A humildade é a virtude que abre o caminho, ela é pressuposto para a aquisição de todas as outras virtudes. Significa dizer que no campo das virtudes, nada se inicia sem a humildade. Kardec, inclusive, diz para nós que a humildade é a virtude que mais nos aproxima de Deus. É a virtude que nos aproxima de Deus. Então, humildes, virtuosos. E aí, nesse momento, eu imagino que alguns amigos, assim como eu, devem estar pensando: vivemos num mundo de expiações e provas. Somos espíritos imperfeitos. Trazemos conosco uma carga significativa de egoísmo e seus derivados, como o orgulho, por exemplo, que nos torna prepotentes, como a vaidade, que nos torna arrogantes. São vícios que, nada obstante todas as informações que nós já possuímos, nos cegam. Vez por outra, nós nos pegamos presos a armadilhas do status social, do poder, da riqueza, armadilhas da beleza, da fama. Essas circunstâncias sempre exacerbam os nossos vícios, conduzindo-nos para equívocos relativamente aos valores espirituais. Alguém discorda disso aí? Não. Eu acho que ninguém está discordando, ninguém está levantando mão, está excelente, porque a gente precisa também acabar rápido. Então, mas nós, apesar de nós estarmos inseridos nesse contexto de mundo de expiações e provas, de termos aí uma carga significativa ainda de egoísmo, vaidade e todos os seus derivados, e penso que nós não devemos nos desesperar. Por quê? Porque Carlos Torres Pastorino, mencionado no livro de Sérgio Lopes, que nós já mencionamos, ele nos ensina que virtude vem de virtus, do latim, que, por sua vez, deriva de vir, homem, varão, elemento forte, e vir é proveniente de vis, força, que também é viril. Então, conclui Carlos Torres Pastorino, que virtude é a qualidade de quem tem força, principalmente força moral. E aí, com base nessa lição de Pastorino, Sérgio Lopes conclui que virtude não é a qualidade de quem já é bom, mas de quem está se esforçando para ser bom. Não diz respeito ao indivíduo que já chegou ao objetivo, mas de quem está no caminho. E aí nós lembramos, mais uma vez, Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, que inclusive a gente sugere a leitura, porque é sempre bom dar uma relida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Kardec nos ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, se nós estivermos inseridos nesse contexto, nós podemos nos considerar pobres de espíritos, aquele que está no caminho, aquele que está começando a armazenar virtudes para poder entrar no reino dos céus. O que vocês acham? Nós estamos no jogo? Vamos ver, eu trouxe mais um vídeo rapidinho, é um vídeo de 1 minuto e meio, rapidinho, que aí, a partir desse vídeo, nós vamos nos despedir e dar entrada logo no nosso debate, na nossa roda de conversa. Vamos lá.
Saiu. Deu ruim. Espera aí. Foi. Tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na caneca. Se tu tivesse chá, tu terias derramado chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então, terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida fica difícil, o que vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade ou bronca? Amargura? Palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha em encher a tua caneca com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas, generosidade e amor para os outros. O que estiver na tua caneca, tu és o responsável. E olha que a vida sacode. Sacode mais vezes do que podemos imaginar. Bom dia com poesia. Então, meus irmãos, como diz Beto Guedes na canção Sol de Primavera, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Estamos no jogo? É para nossa reflexão. Veja, vou descompartilhar então, para a gente trazer agora. Agora nós vamos usar aquele lápis e papel para a gente começar a nossa roda de conversa. Estou descompartilhando, estou abrindo aqui a minha tela. E aí, meus amigos, se não quiser, não precisa anotar o questionamento, mas tão somente a resposta, que deve ser sincera e bem sucinta. Quando a vida é a pergunta, quando a vida nos sacode, quando a vida nos sacode, o que cai da minha xícara? Responda aí, por favor, rapidamente, de forma sucinta, porque a discussão vai ser na roda de conversa. Quando a vida me sacode, o que cai da minha xícara? Um minutinho. 55 segundos já passaram. Foi? Anotaram ou não? Ficou na cabeça mesmo, é isso? Então, vamos lá. Segunda pergunta, para a nossa roda de conversa. As pessoas, baseado na sua resposta anterior, as pessoas que não te são tão caras, veem o conteúdo da sua xícara como você vê? Eu vou fazer a pergunta para mim mesmo, porque eu também estou no jogo. As pessoas que não me são tão caras, veem o conteúdo da minha xícara como eu vejo? Respondam aí sucintamente para a gente discutir daqui a pouco. 1 minuto. 55 segundos já se passaram. Terceira pergunta. Nós estamos em época de pandemia, né? E a maioria das pessoas estão usando máscaras. A pergunta: a minha xícara de café tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que tem?
Perceberam? Então, está na mesa, é piquetar, está com vocês agora. Quem é que começa? Patrícia, me fala desse povo aí, está um silêncio. Repete a última aí, por favor, que você só falou uma vez e não deu para pegar tudo. Então, Conteúdo vamos lá. da minha xícara. A minha xícara de café tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que tem. Primeiro eu falei do uso de máscara, né? A minha xícara tem... Estão silenciosos. Essa é reflexão profunda, né? O conteúdo que as pessoas dizem que tem. E agora, como é piquetar, eu passei para vocês, está com vocês. Né? É Marcelo o primeiro que vai falar? Isso. O único que levantou a mão. O único que levantou. Pô, corajoso. Eu gosto do Marcelo por causa disso. Aliás, Marcelo, quando eu estava pensando nessas perguntas, antes de você começar a falar, eu me lembrei de você, vou contar um caso rápido aqui, né? Eu me espelho em você em determinadas situações, porque eu queria incentivar a conversa da questão da xícara de café, da sacudida. Eu queria contar para vocês um caso interessante. Eu estava na Avenida Brasil, ali, chegando em Lucas, era muito cedo, a minha mãe ainda estava encarnada, eu ia conduzindo a minha mãe para o Hospital Geral ali de Bom Sucesso, e estava na pista de rolamento ao lado da faixa seletiva. 10 metros ali na minha frente, 5 metros talvez, tinha um pardal que multava quem estava na seletiva. E aí, um veículo sai da faixa seletiva, entra na minha frente, bate no meu carro, né? Ali no paralama do meu carro, ali do lado esquerdo, arrebenta ali com o meu paralama, eu freio bruscamente, o condutor que vinha atrás de mim num EcoSport lindo, para não entrar na minha traseira, ele deu uma jogada rápida para a direita, o cara que vinha do lado direito acabou com a lateral direita dele, e o cara que causou tudo isso saiu liso, leve, louco e foi embora. E nós ficamos ali no meio da Avenida Brasil, olhando para o nosso prejuízo, olhando para aquelas dificuldades todas que aquela pessoa irresponsável criou para todos nós. Eu com a minha mãe dentro do carro, a minha mãe, que isso, meu filho, o que aconteceu, meu filho? A minha mãe já estava bem mal nessa ocasião. E aí eu levei algum tempo, né? Para desfazer de mim aquele sentimento de que o poste fosse leve para aquele que deu causa, tudo aquilo. Levei algum tempo. E aí, quando eu vejo você, Marcelo, dizer aí para nós que quando dá uma topada de arrebentar a unha, você agradece a Deus por ter unha, eu falei, meu Deus, eu vou ter que demorar muito para chegar a esse nível. Porque quando a vida me dá uma sacudida dessa, eu fico pensando, meu Deus, que o poste lhe seja leve. Até dissolver isso levou muito tempo. Então, Marcelo, eu quero te ouvir realmente. Vai ser um prazer te ouvir. Fala para nós as suas impressões. Eu queria primeiro dizer que, nesse momento, eu estou tomando café. Estou com uma dorzinha de cabeça, estou tomando café. A primeira pergunta que você fez é, quando esbarro em mim, o que cai da minha xícara? E eu só vou falar por mim, obviamente que eu não derrama sempre a mesma coisa, porque eu uso de política, como todo mundo, né? Eu sou vários Marcelos dentro de um só. Talvez se minha mulher esbarrar em mim, caia café quente. Mas se um comprador esbarrar em mim e eu tiver com café quente, vai cair na minha calça, eu vou agradecer a oportunidade. Não, isso é assim mesmo. Porque eu ainda sou... Eu vou agir por esses mecanismos. E teve uma coisa que você falou aí, cara, que me marcou muito agora no meu aniversário, que é uma resposta da última pergunta, que foi a imensa quantidade de amigos que falaram para mim de virtudes que eu apresento. E eu fiquei com uma vontade, né? E vou fazer esse exercício. Todo mundo, eu estou tirando essas informações da internet, do Facebook, porque eu preciso ser muito o que as pessoas veem em mim.
entendeu? Elas veem talvez coisas que nem eu percebo. E eu preciso fazer cada uma dessas pessoas que depositam em mim uma visão daquilo que talvez nem eu acho que tem. Então, eu não sei se todas elas veem realmente quem eu sou. Eu tenho alguma espontaneidade, mas, respondendo a última pergunta, eu estou me esforçando muito para que eu tenha todas essas virtudes que as pessoas têm identificado em mim. Nos deixa com uma responsabilidade muito grande, né, Marcelo? Eu passo muito por essa questão e é uma responsabilidade muito grande que a gente fica. Porque... É isso aí. André. Você está sem som. Mau contato. Vai botar o microfone rosa. Agora resolveu. Eu percebi uma coisa. O telefone rosa, o fone rosa não deu. Dessa vez ele te deixou na mão, não? Dessa vez ele... Eu comecei falando Berlim, relembrando os tempos de Marinha do Brasil. Mas o Berlim falou uma coisa interessante, o Júlio também falou várias coisas, eu tentei anotar aqui. Mas o Berlim falou que agora, né, que no aniversário dele as pessoas falaram muitas virtudes. Isso faz com que a gente reflita bastante, porque a gente às vezes não se reconhece nessa situação. Ele deu o exemplo da xícara, que se ele derramasse a xícara em casa, seria de um jeito se derramasse do lado de fora. E uma vez fazendo um estudo, o dirigente falou que realmente nós somos indivíduo e temos a nossa personalidade. E essa personalidade, ela se reveste de características de acordo com o momento. Então, a gente não vai visitar o presidente de sunga de banho. E nem vamos para a praia de terno e gravata. Então, a pessoa que vê você tranquilo, à vontade, num lazer, vai ver você totalmente diferente, sério em outro, vai achar que você está sendo falso, agindo de falsidade, porque você não é aquela pessoa. E, na realidade, aquela também é você. Então, o Marcelo falou, são vários Marcelos, assim somos nós também. E o Raul Teixeira fala que... Fugiu agora dentro de uma fala do Berlim, daqui a pouco eu lembro e falo novamente. Mas eu tenho também essa preocupação de o que cai em mim, de mim, na minha xícara. É um esforço muito grande de ser melhor, porque a gente às vezes se reconhece pequeno, mas sabe que a nossa vontade de mudar a cada dia faz com que a gente procure encher a nossa xícara dessas virtudes, que dentre delas a mais importante é a humildade. E aí lembrei, quando o Raul fala que a humildade não é sinônimo de você se fazer menor, de fazer pequeno. E sim, a humildade, ela é muito corajosa. Porque o maior exemplo de ele dizendo, qual o maior exemplo de humildade que tivemos conhecimento? Jesus. E Jesus, em nenhum momento, ele se ocultou ou deixou de dizer, né? Me dizem que eu sou mestre e senhor, na realidade sou. E por isso lavo os seus pés. E se eu faço isso, né, deveis fazer também. Né? Eu sou o médico das almas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Raul fala assim, já pensou se Jesus, num sentimento de querer não mostrar ou parecer vaidoso, não dissesse isso, os apóstolos seguiriam qual caminho? Então, o ser humilde não é deixar de dizer aquilo que é. Então, se uma pessoa faz uma boa ação, esse quadro aqui, quem fez? Foi eu. E se agora eu lembrei também o que o Berlim falou, já vou encerrar. Quando as pessoas falam de você, isso Raul dizendo, quando as pessoas te elogiam e falam que você é possuidor de virtudes, que você reconhece que não as tem, agradeça e que esses elogios servam de incentivo
para que você busque alcançar essas virtudes. E se esses elogios você percebe que foram demais, também reconheça, dizendo, né, que tudo é feito graças à misericórdia de Deus, o amparo da espiritualidade. Né? Então é isso. Excelente colocação. Tereza. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me cobro muito, né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito e Valeu, faço André. muita reflexão a respeito disso. Então, quando a vida nos sacode, o que cai da minha caneca? Eu já tive que derramar o meu café várias vezes. Né? E digo a vocês que não fiquei satisfeita com o resultado, né? Porque sempre depois que eu derramo esse café, eu faço as minhas reflexões e não fico satisfeita com o que caiu dessa xícara, né? E a segunda, né? As pessoas que não te são caras, vê o conteúdo da minha xícara, fica difícil saber o que o outro vê, né, em relação a nós. Fica muito Tereza, difícil. deixa eu te interromper aqui rapidamente. As pessoas que não são caras veem o conteúdo da minha xícara. Como eu vejo, essa é a questão, entendeu? Como eu vejo, é essa aí. Entendi. Agora sim. Eu acredito que, como eu dizia, fica difícil você ter ideia do que o outro acha. Mas eu digo que nós, né, intimamente sabemos quem somos. Né? Então, a gente não engana ninguém. Pode enganar, a gente até pode enganar as pessoas, mas a espiritualidade, nós não nos enganamos. Nós temos os nossos mais profundos, conhecemos os nossos mais profundos defeitos. Né? Quanto à terceira, eu diria que eu não me acho o último café do deserto, certo? Mas fiquei surpresa algumas vezes com alguns elogios, né, que as pessoas me fizeram, né? E isso eu fiquei surpresa porque na verdade eu não consegui, eu não me via assim, né? Eu não me via assim, ou não procurava ver, eu não sei, né? Mas aí eu trago uma pequena mensagem de Santo Agostinho que estava aqui na mão dentro do Evangelho, que parece que intuitivamente caiu aqui, que ele diz assim: as pessoas não são o que parecem, as pessoas não são o que deveriam ser, as pessoas não são o que gostaríamos que fossem, as pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Isso é de Santo Agostinho e foi dito pela nossa querida Nete Guimarães, e eu fiquei tão apaixonada por isso que eu tive que copiar. E hoje eu trouxe para nós, assim, não foi preparado. Boa noite e muito obrigada. Paula. Muito legal. Pergunta difícil essa, né? Mas eu fiquei pensando. Primeiro eu entendi a pergunta de um jeito, depois eu fui compreendendo melhor. Mas a minha xícara, às vezes ela entorna, lambuza tudo, faz uma sujeira danada, e aí depois eu fico tentando limpar e consertar a situação. Mas muitas vezes, quando eu começo a me cobrar desse entornar de xícara aí, eu procuro olhar para trás e ver, não, já está melhor um pouquinho do que era lá atrás. E é muito difícil, porque
cai muita coisa boa, mas também cai coisa ruim ainda, e muita coisa a corrigir. Se é que eu entendi a pergunta. É isso. É só a primeira ou é a segunda? Essa é a primeira. Mas é para responder as duas outras? Pode ficar à vontade. É para a roda de conversa. Olha, na segunda, o que as pessoas vão ver, né? Não foi isso? A segunda é o seguinte, olha só. As pessoas que não lhe são tão caras, aquelas pessoas que não gostam, não são muito simpáticas a você, veem o conteúdo da sua xícara como você vê? Não vê. Porque as pessoas que não gostam muito da gente é que nos falam a verdade, é que nos levam à reflexão, é que nos dão um cascudo mais doído, é ou não é? Então a gente às vezes está crente que está abafando. Aí vem aqueles que não gostam muito da gente, fala, mas você é isso, você é aquilo. Aí você para, dói. Meu Deus, se ele está falando isso, é porque ele me vê assim. Então, em que momento eu sou assim? Essa reflexão, de vez em quando, a gente precisa fazer, né? Sim, às vezes. E é essa a pergunta. Às vezes vem de onde você menos espera, mas também tem aquele que não quer ver as coisas boas de você, só quer pontual negativo, né? E, infelizmente, nós temos que ter o senso crítico de perceber quando é que realmente a visão da pessoa está correta com relação a nós e ter esse senso crítico, autocrítica, e quando está sendo reflexo do comportamento dela do sentimento dela, né, Paula? Em nós. A gente vê muito... Às vezes acontece isso. O egoísmo, às vezes, das pessoas faz com que elas... É aquela coisa que eu não gosto nem muito de falar, mas algumas pessoas são muito invejosas. E aí elas começam a te apontar alguns defeitos que, às vezes, você não tem. Aí você vai pensar, pô, mas peraí, quem é que está falando que eu tenho este ou aquele defeito? Aí você tem que fazer essa reflexão também. Mas acho que quando a pessoa gosta da gente mesmo, quando ela quer fazer uma crítica construtiva, ela faz com tal carinho, de tal forma, que você recebe bem. Não... E a pessoa que não quer o nosso bem, a crítica dela vem para dar aquela facada, ela vem para machucar. Ela vem com o intuito de machucar. E quem quer o nosso crescimento, que faz uma crítica construtiva, quer falar de uma forma, ela não vai machucar. É interessante, Paulo, nessa sua fala, é que aquelas pessoas que não nos são tão caras, que não gostam muito da gente, até para falar das nossas virtudes, colocam um mas no final. Mas é assim, mas é meio falso, lá no fundo não é bem isso. Coloca o mas no final. Com Também certeza. A gente precisa estar preparado para isso. Muito legal. E a terceira pergunta, qual é mesmo? Que eu respondi, mas eu já... A minha xícara tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que tem? Nem sempre. Nem sempre. Pois é. Porque, às vezes, a gente passa para as pessoas determinadas qualidades que, no fundo, a gente não tem. Ou, não, de fato, a gente não tem, ou não tem tanto. E aí as pessoas ficam nos vendo de uma maneira, e é disso que eu estou querendo falar, é disso que eu acho que a gente deve refletir. As pessoas ficam nos vendo de uma maneira que, na verdade, nós não somos. Isso eu tento desconstituir o tempo todo. Com certeza. Patrícia, tem mais alguma mão? Se não tiver, a tia Jaque tem uma... Sou eu, depois o Assis, depois a Bruna, depois o Francisco. Olha, gente, a tia Jaque tem um negócio para trazer também. Vamos ver. Não, é só... É a nossa mediadora. Viu? Ela é a nossa mediadora. Só para preencher o tempo se precisar. Marcelo também tem uma contribuição aí a dar depois.
Mas A vamos gente na ordem, aprende. Patrícia. Então vamos lá, pela ordem. A gente aprende que com a dor a gente cresce. Eu tenho procurado não encher a minha xícara, deixá-la na metade, para que eu possa refletir antes de agir. Antes de alguém me esbarrar, eu vou refletir para não derrubar. E eu vejo que as pessoas, nessa minha atitude, porque Patrícia, Oi. deixa eu fazer aí uma correção. Só um minutinho que o Marcelo está tentando falar. Fecha o microfone, Marcelo. Mas não está na vez da Patrícia? Ele não deve estar ligado que o microfone está fechado. Aberto. Está aberto, desculpa. Fala, o que você ia falar, Júlio? Pode falar. Não são as pessoas nos esbarrando. É a vida sacudindo. Não, então. Eu botei a analogia da xícara. Antes, quando alguém for esbarrar em mim, eu não vou deixar minha xícara cheia para que não entorne. Então, eu tenho procurado, antes de entornar, refletir para não deixar entornar. E eu tenho tentado me colocar no lugar da pessoa. E com isso eu observo que as pessoas me acham orgulhosa, porque eu ainda tenho isso dentro de mim. Eu ainda estou em construção comigo. Patrícia, eu estou aqui pensando, né, numa questão a seu respeito. A vida te deu uma sacudida forte recentemente. E eu percebi realmente que você deu uma isolada. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Você se isolou um pouco. Você quer falar sobre isso alguma coisa? Não. Me isolei? Você ficou um pouco isolada, ensimesmada, dentro do seu casulo. Talvez você nem tenha percebido isso. Acho que eu estou ainda me analisando. Esse encontrão foi um encontrão forte, difícil, de mesmo que a xícara esteja lá no fundo, o negócio derrama. Mas eu tenho não tentado derrubar nos outros, antes de trabalhar dentro de mim. A questão é o que derramou. A questão é o que derramou. Ela está com evasivas. Deixa ela à vontade. Acabou, Patrícia? Estou derrubando reflexões. Reflexões, tá certo. Alguma coisa mudou de nome, reflexões. Vamos lá. Ao assim na fila, gente. A minha xícara, se derramarem, vai cair... Assis, deixa eu te fazer uma pergunta antes. A vida já te deu algum encontrão forte? Vários. 60... Com essa idade, né? Quando a gente chega a uma certa idade, não tem quem não levou um encontrão. E aí, quem caiu da sua xícara? O homem velho está sempre caindo. Mas, como já dizia Paulo, né, não sou ainda o que eu quero ser, mas já sou o que sou. Então, nós estamos melhorando. Não vamos ficar perdidos por causa disso. Vamos continuar. A segunda... a segunda pergunta que você fez, eu acredito que as pessoas que não, e talvez as pessoas veem exatamente como eu sou. Né? A segunda pergunta não foi... pode repetir a segunda pergunta para se localizar melhor? Posso. As pessoas que não lhe são muito simpáticas, né? Veem o conteúdo da sua xícara como você vê. Como é que você vê o conteúdo da sua xícara? Você não falou sobre isso. O conteúdo da minha xícara eu vejo que precisa melhorar. Né? Esse conteúdo não pode ser liberado totalmente. Se esbarrar, vai cair coisas que eu não quero. Então, as pessoas que não são muito simpáticas, provavelmente veem melhor o que eu tenho dentro dessa xícara do que eu talvez tenha um conhecimento, mas não mostre, né? Mas elas conseguem ver. Quem não tem assim uma boa relação, eles conseguem ver talvez melhor a gente do que a gente mesmo.
Como disse a Paula, eles procuram ver o nosso lado negativo, né? E até exaltar esse lado, então eles veem, e essas pessoas, às vezes, nos dizem verdades que os nossos amigos, às vezes, não dizem. Os nossos entes queridos, às vezes, não dizem para nós, ou nem nos veem dessa maneira. Mas, se a gente parar e fazer uma reflexão, a gente percebe que, caramba, no fundo tem razão, né? No fundo tem razão. Eu recebi uma crítica, foi aqui, eu acho que foi aqui nessa discussão aqui, que eu nunca tinha me visto daquela maneira. Foi numa atividade que a tia Jaque fez, e eu recebi uma crítica que eu nunca tinha visto. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, em que momento eu tenho essa postura que fez com que essa pessoa me veja dessa maneira. Eu fiquei reflexivo. Mas se a pessoa viu, é porque ela existe, realmente. É por aí mesmo, Assis. Fala para nós, Manu. Se recrimina, é importante que você avalie, né? Exato. Pode ter fundamento ou não. Então, você vai ter discernimento de aceitar ou não a crítica. Como disse o André, a gente procura, então, aperfeiçoar, consertar, para que nós sejamos aí, né, candidatos a tomar parte desse grupo que vai constituir o reino de Deus na Terra, entrar nesse reino dos céus, de fato. Terceira, Assis, o que você me fala dela? Eu acho que a terceira... Você pode fazer pergunta para que possamos responder melhor? Vamos lá, eu vou falar para você, então. A sua xícara tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que tem? Essa reflexão é muito profunda, Rando. Porque eu falei antes das máscaras. Às vezes a gente mostra para as pessoas uma coisa que a gente, de fato, não é. A gente tem uma postura de um comportamento que, no fundo, nós não somos como aquilo. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. A minha xícara tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que tem, porque as pessoas se enganam a nosso respeito. É disso que eu quero saber. Exatamente. Às vezes a gente mostra uma coisa e a gente sabe que não tem, mas as pessoas às vezes acham que tem. Às vezes aparentamos ter paciência, ter certas virtudes. A paciência é um problema sério. Né? Que não os mais íntimos sabem, mas os que não são tão íntimos acham que nós somos virtuosos, e nós sabemos que não. A nossa xícara está cheia de coisas que não vou nem mostrar, mas as pessoas às vezes enxergam isso, né? E é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque para não nos iludirmos. Quando as pessoas disserem, você está cheio de virtudes, e você, infelizmente, não é assim ainda. Eu estou no caminho, estou em processo, não estou nessa condição ainda. É verdade. Ter essa consciência é muito importante. Pior que muitos se iludem e acham que são, como se diz aí, se sentem, né? Muitos se sentem, acham que é isso mesmo. É verdade. Vamos em frente, gente. Então, eu vou trazer o textinho que a Bruna colocou no bate-papo. Ela está dizendo que não vai poder falar, então eu vou ler para Bruna. Bruna Jesus. Sim, eu entendi mal, desculpa. Tá. Pensei o contrário. Às vezes ocorreram situações que achei que estava sendo leve, porém a impressão foi contrária. Pessoas relataram que não foi assim, ou seja, ela não estava sendo leve. Às vezes achamos que estamos falando com calma, mas estamos sendo grosseiros. As situações que passei por isso foram muito importantes para refletir minhas ações. Engraçado que me caiu aí como uma luva esse texto da Bruna, porque muitas vezes o Júlio fala assim para mim, calma, tá brigando? Não, estou só explicando, estou só falando, estou só colocando a minha opinião. Mas é de uma forma áspera, né? Uma forma contundente e que foi realmente mal interpretado. Porque aquele não era o meu sentimento, né? Não sei se é o caso da Bruna aí também,
Mas parecia isso. Ela estava achando que estava simplesmente falando de forma leve. E as pessoas dizendo que não, tá? Que ela estava sendo grosseira. Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado, né? A forma. Só para acrescentar aí um pouquinho, eu colocaria mais... É isso mesmo, ela está colocando aí. Eu colocaria mais açúcar, né, nesse meu café, que às vezes fica meio amargo, né, marido? Marido sabe disso, que é uma beleza. Mas não é para comentar agora, senão você vai ficar aí me queimando e, né, as pessoas estão me vendo tão boazinha. Então, aqui, ó. Não, mas tem uma coisa interessante... Olha a minha máscara. Mas tem uma coisa interessante Anjinho. nessa fala, é que o nosso emocional, aquilo que está nos afligindo, às vezes, naquele momento, reflete na nossa fala. E, às vezes, a gente não percebe. Né? Então, tem uma fala, como a Bruna disse, grosseira, ou tem uma fala áspera, e não se dá conta. Espera aí, calma, está brigando? Não, eu estou só colocando... Não, mas está colocando de maneira que parece briga. A pessoa não se dá conta. É o emocional. Isso é muito interessante nessa questão da xícara do café. Né? Vai muito para a nossa reflexão. Mas vamos lá, a Bruna fez uma colocação interessante. Agora é o Francisco Jesus. Na estrada da vida eu já caminhei um bocado. Meus cabelinhos já estão brancos, muito poucos. E nessa nada, a gente passa por várias situações. E que, refletindo sobre a nossa caminhada, a gente enxerga que eventos, essa xícara estava... o café estava muito difícil, muito ruim. E o tempo vai, quando a gente vai analisando algumas situações, a gente vai passando por muitas fases, e que com o passar do tempo essas vão diluindo esses amargores da vida, de forma que à medida que a gente vai vivenciando os nossos dias, a gente consegue entender, a gente tem que tirar a máscara que às vezes a gente tem em certas ocasiões e refletir a realidade. Nós não somos constantes na nossa dualidade. Existem muitos momentos que a gente deixa a desejar realmente. E fazer assim, um apanhado geral das circunstâncias que me trouxeram até aqui, as pancadas que eu já levei, né? E as atitudes contadas que talvez eu nessas situações me faz entender que, na realidade, houve momentos que a xícara estava bem cheia, extravasando sem precisar nem que ninguém batesse em mim. Tem momentos que a gente passa por isso mesmo. Dessa forma, eu, com o advento na minha vida, trouxe uma certa serenidade em relação a esses adventos que aconteceram comigo. E hoje eu me encontro mais relax, né? Então, ainda precisando muito de refletir no meu dia a dia. Obrigado. Francisco, muito legal essa sua fala. Você me fez lembrar de uma coisa que eu não estava nem pensando. Eu não sei nem como a gente se enquadra, né? Mas a gente sabe que tem pessoas
que não precisa nem esbarrar, a pessoa já sai jogando mesmo. Não. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, como é que nós estamos? Quem tem mais aí? Berlim. Ah, o Berlim tem uma colocação para fazer, né? Eu queria... São dois... Eu queria voltar um pouco lá atrás, mas a conversa está tão boa indo para frente que algumas coisas que eu queria pautar lá atrás vão ficar. Mas eu queria dizer que comunicação ela é um conjunto de informação, o tom e a forma como a gente faz acontecer, né? Então, eu vejo que talvez um pouco daquilo que o Júlio passa com a Jaqueline é um pouco que eu passo aqui com a Eliane. Né? A internet está difícil, Marcelo. Tem um tom Está falhando muito, Marcelo. A gente não está te entendendo, não. Não, é o jeito dela. Está cortando muito. Está aí ainda? Caiu. Eu vou colocar aqui, ele está falando da Eliane, que ele faz a mesma técnica que o Júlio faz comigo. Né, caiu falar. Porque Eliane tirou ele. Eliane derrubando ele. Derrubou a xícara na cabeça dele. Foi lá, tirou a internet do plug. Ah, Jesus. Eu vou compartilhar. Desplugou. Olha só, nós temos pouco tempo, eu vou compartilhar. E o ADR agora depois. ADR depois é que é o problema. Eu vou compartilhar uma imagem que ele me mandou, pediu para que eu compartilhasse aqui, para a gente poder comentar. E se ele entrar a tempo, mas eu achei bastante interessante que ele colocou aqui um exemplo de humildade. Eu até copiei no PowerPoint para ficar melhor. Que é uma imagem de Facebook, tem um textinho, então... Vamos ver aqui. A internet também não está boa, não, a nossa. Muito lenta. Está ventando muito. Está ventando? Aqui não está, não. A Chieta não está, não. Aqui em Mesquita está ventando pra caramba. Então, ele colocou aí. Já foi. Ué, só se aí na tua terra, Selma, porque aqui não está, não. Aqui está. Você saiu, amor. Volta. Botão de cima, clica no botão de cima. Na seta para cima, deve voltar. Que seta, gente? Não tem? Aqui? Não tem, não. Vou ter que descompartilhar. Não, na seta. Não tem. Porque você saiu, você foi para o fim da apresentação. Então agora tem que compartilhar de novo. Compartilha de novo. Tô indo. É porque eu quero abrir a tela e ele não está abrindo. Fica aqui, já estava aberto, já tinha conseguido. Mas está muito lentox. Eu fui fazer de novo, ele saiu. Tá. Enfim, mas vamos lá. Ele mostra aí, se ele resolver abrir, as 7 diferenças entre um Papa e outro, né? O Papa atual e o outro, que eu acho que era Bento XVI, eu não sou... E aí, de novo. Você tem que clicar e esperar aí. Mas a gente estava vendo. Não está abrindo do jeito que tem que abrir. Eu estava vendo. Deixa só a página, Jaque. Não precisa aumentar, vou deixar assim, pronto. Isso, dá para a gente ler. As 7 diferenças. O primeiro, mudou o trono dourado por uma cadeira de madeira. Segundo, ele não aceitou a estola vermelha bordada a ouro ou a capa vermelha. Está falando do Papa Francisco, no caso. Terceira diferença, ele usa os mesmos sapatos pretos, não pediu o vermelho clássico.
Quarto, usa a mesma cruz de metal, nenhuma de rubis e diamantes. Quinto, o seu anel papal é de prata, não de ouro. Sexto, usa sob a batina as mesmas calças pretas para lembrar-se de que é apenas um sacerdote. Já descobriste a sétima diferença? Aí está entre parênteses, ele retirou o tapete vermelho. A imagem está cortada, mas dá para a gente ver o tapete do lado esquerdo, né? E do lado direito não tem. É interessante. Ele está sendo colocado como exemplo de humildade, né? No caso aí, ele não fez questão de nada que a posição dele ofereceu. Inclusive, me remeteu aqui, sem entrar no mérito da questão, sem dar nome ao santo, que colocou uma vez na mídia, eu tenho direito a isso, então eu vou usar, né? Dentro da política tem muito isso, né? Mas a lei está dizendo lá que eu tenho direito, por que eu não vou usar? E ele já não, né, não pensa desse jeito, já age de forma diferente, porque ele preza, aí não é nem só a questão da humildade também, né? Ele preza pela simplicidade e não quer exageros, né? Porque isso tudo Bom senso, né, Jaque? Bom senso, exatamente. Muita gente passando fome, como tem lá na Itália, também, apesar de ser um país evoluído, mas tem muita gente passando fome e ele sabe disso, né? Então, para ele, isso é o excesso, é demais, é desnecessário, né? Tereza quer falar, pode falar, Tereza. Eu queria fazer um comentário, porque eu trouxe, eu queria fazer um comentário. Porque como eu trouxe isso aí, qual foi o objetivo de trazer isso aí? Porque muitos de nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelo aquilo que impactamos as outras pessoas, pelo aquilo que a gente diz, pelo aquilo que a gente fala, mas principalmente por como a gente age. A começar pelos nossos filhos, que vão seguirem muito aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente diz. Entendeu? O ser humano é um animal que compartilha a vivência. Então, quando a gente traz o Papa Francisco dizendo que usa uma cruz de metal e que, com uma certa graça, ele diz que foi roubada porque o amigo dele estava sendo enterrado, né, e estava com aquele crucifixo, ele falou assim, não, para onde você vai, não precisa disso. E pegou e usa, né? E ele fala sobre isso. Então, ele traz humanidade. Não é um homem perfeito, não é um Papa perfeito, mas é alguém que entendeu que é perfectível, que pode mudar, através dele, uma instituição milenar. Então, acho que humildade, muito mais naquilo que a gente fala, é nos costumes que a gente usa no nosso dia a dia. Só complementando, João, apareceu o João ali, Marcelo. É interessante, Kardec coloca para nós, lá no capítulo 7, que a simplicidade, que é o que a gente está vendo aí, né, é uma virtude que se assemelha à humildade. Então, a simplicidade vamos dizer assim, é uma espécie de humildade também, né? Essa colocação aí, ele está mostrando para nós a simplicidade, né? Eu não preciso dessa pompa. Eu não me sinto bem com essa pompa. Eu achei isso muito legal aí. Tereza, quer falar? Bom, vou dar logo o nome ao santo. Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra, certa feita, eu vendo uma palestra dele, ele disse o seguinte: nem tudo que nós temos direito é ético. Isso é verdade. Né? E eu fiquei assim, se eu não fosse apaixonada por ele, eu já ficaria nesse momento apaixonada pela palavra dele. Porque às vezes a gente, é o exemplo aí que a Jaque falou, né? Às vezes a gente acha que porque está na lei, né? Eu tenho que fazer o uso da lei, esquecendo a questão da ética, da conduta moral, né? Uma vez, certa feita aqui, bem rapidinho, uma colega de trabalho, que nós tínhamos direito ao almoço,
embora eu não fizesse lá, não pegasse o almoço de lá, porque eu levava sempre de casa, né? Que eu sempre gostei de levar comida de casa. E aí, certa feita, ela me pediu para, já que eu não almoçava lá, pediu para que eu pegasse o almoço para ela, né? Só que ela já pegava o almoço. Eu falei para ela que não ia pegar, porque aquilo ali era um direito das pessoas que estavam ali para trabalhar. A gente não tinha o direito de pegar e levar para casa, né? Quer dizer, se toda a vida que a gente fosse inspirada, né? Porque eu acho que isso aí é uma inspiração que vem uma vez na vida, eu prefiro achar que seja assim, mas se a gente sempre que for inspirada por essa coisa boa, a gente fizer uso dela, né? De forma ética, né? De uma conduta moral legal, eu acho que a gente vai estar contribuindo para esse processo de regeneração. Mas nós estamos no caminho, vai lento, mas a gente chega lá. Obrigada. Deixa eu só falar rapidinho. Tem um filme que se chama Dois Papas, né, que conta como o Papa Francisco chegou ao papado. É um filme espetacular. Ali fala um pouco da simplicidade dele. Então, quem não viu, aconselho, é um filme fantástico. Muito bacana. Então, nós já estamos extrapolando aí o nosso horário. Eu acho que deu pano para a manga aí essas questões que o Júlio Filho trouxe, né? Não precisou de mais complemento, conforme eu ainda tinha buscado 2 questionamentos para que a gente completasse, né? Caso faltasse assunto. Mas hoje o povo estava doido para falar e foi muito bom. Enriqueceu bastante aí. Achei muito legal o que o João falou, escreveu aí, né? Que ele já foi comprar o café pensando em quem jogar. Foi uma analogia muito bacana essa questão da xícara. E só para lembrar, né, quem foi lá em Angra, no nosso passeio, né? Selma estava lá, Edna. Eu já usei esse texto, né? E fiz uma dinâmica, dei uma xícara para cada um, para a gente tomar o café da manhã, né? E foi muito bom relembrar agora, porque as reflexões são realmente riquíssimas, né? Porque quando faz com que a gente olhe para dentro de nós, né? Essa xícara somos nós, e a gente precisa estar sempre fazendo esse exercício. E aí, então, né? Chegamos ao final. Eu vou pedir ao nosso companheiro, cadê? Quem vai fazer? A Tereza, que vai fazer a nossa prece final. Deixa eu só falar um negocinho, Tia Jana. Quer falar, Júlio? Não, é coisa rápida e breve. É muito interessante que essas reflexões para que nós possamos ver como nós estamos, né? Se nós estamos no jogo ou não, se nós podemos nos considerar pobres de espíritos ou não, né? Se nós estamos na caminhada para a aquisição de virtudes ou não. A reflexão é nesse sentido, tá certo? Que a gente prossiga, então, refletindo acerca disso aí no nosso íntimo, na nossa intimidade. Por nós. Obrigado. Não, nós que agradecemos aí mais uma vez, acho que completou realmente, né, o estudo anterior, enriqueceu mais ainda, então atingimos o nosso objetivo, com certeza, e nós agradecemos aí pela sua dedicação, né? Minha obrigação, né? Recebi uma missão, aliás, quando colocaram lá no grupo, disseram que era Jesus que estava convidando, aí eu tive que me esmerar. Jesus está satisfeito. Legal, então, tá, muito obrigada mais uma vez. Tereza, então, por favor, nos conceda esses momentos, né, de agradecimento. Vou começar dizendo um trecho de um poema de Paulo Roberto Gaef, A Grandeza do Mar. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque teve a humildade de colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro centímetro acima de todos os rios, não seria o mar. Amado Mestre Jesus, é com esse sentimento
da mensagem de hoje, que é da humildade, que a gente possa internalizar isso dentro de cada um de nós. Nós estamos aqui, talvez, em 18, 19 pessoas, mais ou menos. Então, que a gente possa levar como a mensagem da noite essa mensagem de Jesus, a humildade. Os amigos espirituais da Casa de Damasco, representada aqui por todos nós, envolva a família de cada um, levando a paz, a harmonia, a tranquilidade, para que a nossa xícara possa ser, Senhor, melhorada a cada dia. E assim, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar como concluída essa roda de conversa maravilhosa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de encerrar a gravação, quero agradecer nosso companheiro Decimar, né, lá da José Luiz do Espírito Santo, que veio estar conosco hoje, né, muito bacana. Muito obrigada, Decimar. Ficou aí escondidinho, mas eu vi que você estava aí o tempo todo. Agora que ele abriu a câmera. Eu estava atrás da moita virtual. É verdade, mas com certeza deve ter aprendido bastante.